Bom dia, é um prazer poder estar aqui mais uma vez para o Fórum Brasil de Televisão. É sempre uma oportunidade importante para que os agentes do mercado possam se encontrar e criar as condições para os novos trabalhos que surgem. E é sempre uma oportunidade de reflexão que a gente, na Agência Nacional do Cinema, procura acompanhar. E além de mim, está aqui vários servidores da agência, da nossa equipe. Vários deles permanecerão os 2 dias acompanhando os debates e as apresentações que acontecerão aqui. Como disse o André, hoje a nossa apresentação aqui está marcada também pela entrada em vigor das instruções normativas que disciplinam a Lei 12.485. Hoje foram publicadas no Diário Oficial as instruções normativas número 100 e número 101, as duas que disciplinam a entrada em vigor da Lei 12.485, ou o início da operação da Lei 12.485, para as atividades de produção, programação e empacotamento, ou seja, as questões relativas à camada do audiovisual na lei. E, portanto, sei que a parte de vocês ainda não deve ter tido condições de tomar contato com o regulamento, e nós estaremos à disposição, a equipe da agência estará à disposição ao longo do próximo período para conversas, para entendimentos, para esclarecimentos relativos ao regulamento, procurando facilitar o processo de incorporação dele por todos. Mas o que eu gostaria de destacar aqui hoje com vocês é que nós encaramos esse momento de entrada em vigor da Lei 12.485 como um momento de grandes oportunidades para o mercado audiovisual. A Lei 12.485 já provocou um efeito importante de reorganização dos prestadores de serviços de televisão por assinatura no Brasil e deverá ser responsável por um processo intenso de expansão da prestação dos serviços de televisão por assinatura. Hoje, nós temos ao redor de 13 milhões de assinantes do serviço no país e nós acreditamos que esse número pode, com facilidade, dobrar ao longo dos próximos 3, 4 anos. Nós teremos pela frente, como vocês já sabem e como todos acompanham, um cenário de maior competição na prestação de serviço. E através de maior competição na prestação de serviço, nós acreditamos que teremos também um serviço de mais qualidade e se criarão as condições para a redução do preço do serviço, permitindo, portanto, que o serviço chegue a mais setores da população brasileira e aproveite o bom momento que o país vive, o bom momento da economia brasileira, com a incorporação de milhões de brasileiros ao mercado de consumo no nosso país. Mas há, em particular, uma oportunidade para o mercado audiovisual. A oportunidade que se abre é porque nós teremos mais conteúdos brasileiros sendo transmitidos na televisão por assinatura no Brasil e, pela primeira vez, se estabelecerá uma demanda real por obras audiovisuais de produção independente. Então, a Lei 12.485 traz uma imensa oportunidade para os produtores de conteúdo no Brasil. Para os produtores brasileiros em geral, portanto, para as empresas de comunicação, para as programadoras brasileiras, mas, em particular, para os produtores independentes, que, ademais da relação que já vem mantendo nos últimos anos com a televisão brasileira, com os canais de televisão por assinatura, passarão agora a ser demandados, não apenas por meio dos incentivos, não apenas por meio dos mecanismos de apoio público à produção de obras audiovisuais de produção independente, mas também numa relação direta entre os canais e esses produtores para a produção de mais conteúdo brasileiro. Nós estimamos em uma demanda de aproximadamente um pouco mais de 1.000 horas anuais de conteúdos inéditos, de obras audiovisuais de produção brasileiras e de produção independente, que serão demandados no momento em que a lei estiver em pleno vigor. E nisso nós vemos uma extraordinária oportunidade para os produtores brasileiros independentes, mas também uma oportunidade para os programadores brasileiros, que terão espaço para carregarem seus canais nas operadoras e para criarem mais canais, e a partir desse esforço de programação dos canais brasileiros dentro do mercado brasileiro, quem sabe não se criem as condições para que os nossos programadores também cheguem ao mercado internacional e carreguem para o mercado internacional a programação brasileira, portanto, criando condições para que o conteúdo brasileiro viaje de maneira mais intensa mundo afora e criando melhores condições de rentabilizar a produção audiovisual brasileira. Mas
mas vemos também como extraordinário momento de oportunidade também para as programadoras estrangeiras que atuam no Brasil, que contarão com o conteúdo brasileiro, que através do conteúdo brasileiro terão maior proximidade com a sociedade brasileira, com o cidadão brasileiro, e terão também um conteúdo diferenciado para trabalhar no mercado internacional. Portanto, no nosso entendimento, um momento de grandes oportunidades para o mercado e que deve ser encarado assim, permitindo, portanto, que as melhores energias sejam canalizadas para a construção desse novo cenário. A equipe da Agência Nacional do Cinema, ao longo dos últimos 4 meses, se dedicou a examinar o conjunto das contribuições que nos foram apresentadas na consulta pública. Nós recebemos mais de 700 contribuições na consulta pública das duas instruções normativas. A Instrução Normativa de Credenciamento de Programadoras e Empacotadoras e a Instrução Normativa que disciplina as obrigações da Lei 12.485. Nossa equipe procurou analisar cada uma dessas contribuições, pesando os argumentos ali apresentados, fazendo escutas daqueles que nos procuraram para apresentar seus argumentos, as suas questões, e procurando ponderar com muito cuidado os objetivos que a lei fixou, aqueles princípios aos quais nós não podemos renunciar como agentes públicos, obrigados que estamos pela legislação que o Congresso Nacional aprovou, mediando esses princípios e esses objetivos com a prática real dos agentes econômicos no cotidiano do mercado e com os interesses gerais da sociedade brasileira. Nós recebemos contribuições de agentes econômicos, recebemos contribuições de entidades representantes do setor, recebemos contribuições de entidades que lidam com setores diversos da sociedade brasileira e nós procuramos, então, mediar o conjunto das opiniões que ali se apresentaram com os objetivos que a lei fixou. Nosso esforço neste processo foi em construir um regulamento que seja leve, que seja flexível, que atenda aos interesses da sociedade e que propicie um ambiente de maior competitividade no mercado de audiovisual. Nós entendemos que a competição nesse mercado ela é essencial, não apenas no território da prestação do serviço pelas distribuidoras, mas também é essencial na oferta dos conteúdos, na oferta dos canais, no território propriamente dito do mercado audiovisual. E entendemos que o regulamento, que o momento que nós estamos vivendo ao longo desse período de construção do regulamento, mas esse que se inicia agora de maneira ainda mais intensa, o que nós pudemos apreciar com muito interesse e com muito contentamento foi que nós acompanhamos o esforço dos agentes econômicos em se adaptar à lei e se adaptar ao regulamento que vem nascendo. Portanto, nós temos acompanhado o movimento dos canais, o movimento das produtoras, o movimento das operadoras, das empacotadoras, no sentido de se adaptarem à realidade que é a Lei 12.485. E constatamos que a maior parte dos executivos, da maior parte das empresas, se dedica com entusiasmo, se dedica com otimismo à empreitada de adaptação à nova realidade que a Lei 12.485 estabeleceu. Eu gostaria de apresentar a vocês alguns dos aspectos que mudam com a entrada em vigor dos regulamentos e alguns dos aspectos que se alteraram das minutas postas em consulta pública para os regulamentos que editamos hoje. Naturalmente, eu não vou me dedicar a uma análise exaustiva do regulamento, vocês terão a oportunidade de ler o regulamento, nós teremos oportunidades para maiores esclarecimentos, teremos oportunidades para encontros com a nossa equipe técnica, e isso servirá a um processo de adaptação à norma. Entretanto, eu gostaria aqui hoje de aproveitar essa ocasião para chamar a atenção para alguns dos aspectos que nós procuramos tornar mais claro no regulamento ou que nós flexibilizamos na construção do regulamento a partir da consulta pública que fizemos. A primeira questão é que na IN 100, a IN que trata do cumprimento das obrigações que a Lei 12.485 fixou, a primeira questão é que nós procuramos tornar mais claro no corpo dessa instrução normativa o fato de que ela lida não apenas com os distribuidores do serviço de acesso condicionado, mas com os distribuidores de qualquer serviço de televisão paga. Essa questão que está explícito na lei, quando trata da transição dos atuais serviços para o novo serviço, que no nosso entendimento estava implícito na minuta que nós levamos à consulta pública, nós procuramos tornar mais claro, cristalino, o fato
que as normas ali estabelecidas atingem o conjunto do mercado de televisão por assinatura e não apenas aqueles que se adaptaram ou que transitaram para o novo serviço de acesso condicionado. Uma segunda questão é que nós procuramos lidar com as obrigações que a lei estabeleceu de que as programadoras estrangeiras atuem no Brasil por meio de empresas brasileiras. Nós procuramos lidar com isso trazendo uma figura que o Código Civil autoriza, que é a figura da empresa estrangeira autorizada a funcionar no Brasil. Desse modo, nós asseguramos os objetivos que a lei fixou, o objetivo de que essas empresas tenham representantes no Brasil, que realizem seus contratos em português, que tenham seus contratos com sede, com fórum no Brasil, que transacionem com moeda brasileira e que, portanto, estejam acessíveis às leis e às obrigações que o Congresso Nacional fixou para elas, ao mesmo tempo em que permitimos o funcionamento dessas empresas sem provocar grandes alterações na sua estrutura de operação. E evitamos questões tais como bitributação em cima de suas operações. Portanto, aqui é um elemento importante que nós flexibilizamos em relação à minuta que foi a consulta pública, em relação ao regulamento que foi publicado, sem, entretanto, alterar nenhuma vírgula dos objetivos que a lei fixou de fazer com que essas empresas atuem no Brasil, sob as leis brasileiras, e de deixar marcado o corte de que distribuidoras não podem atuar diretamente no território da programação. E, portanto, programadoras são programadoras, distribuidoras são distribuidoras e não devem confundir as suas operações no mercado de televisão por assinatura no Brasil. Uma outra alteração é que nós fizemos algumas mudanças nos formatos, nos tipos de obras que estão cobertos pelo espaço qualificado. Nós agora estamos trabalhando com programas de variedades incluídos entre aqueles tipos de obras que poderão cumprir cota, e fixamos, em relação a programas de variedades e reality shows, a obrigação de que o formato deve ser de propriedade de brasileiros, quando se tratar de obra brasileira, e deve ser de propriedade de produtor independente, quando se tratar de obra brasileira de produção independente. Um terceiro aspecto, ainda relativo a tipos de obras, é que onde tratávamos de obras do tipo vídeo musical, nós passamos a trabalhar também com a possibilidade de que shows sirvam ao cumprimento das obrigações de veiculação, desde que sejam em canais declaradamente canais videomusicais, portanto, exclusivamente para canais videomusicais. Uma outra alteração é que o horário nobre, em geral, dos canais, não aquele dedicado, não aquele específico para os canais infantis, que estava na consulta pública como uma previsão de 5 horas, das 7 às 24, atendemos algumas das sugestões feitas na consulta e passamos a trabalhar com 6 horas, das 18 às 24, como sendo o intervalo de horário nobre com que se trabalha para o efeito do cumprimento das obrigações de carregamento de conteúdo brasileiro e para as medições em geral que nós faremos para a análise dos canais de espaço qualificado. Um outro aspecto diz respeito às reprises. Nós fizemos uma consulta, e vocês sabem que ali dirigimos na forma de pergunta à sociedade algumas alternativas com relação a como lidar com a questão das reprises de obras brasileiras para efeito de cumprimento das obrigações de carregamento de conteúdo brasileiro. E com base nas sugestões que recebemos, com base nas análises que fizemos no interior da agência, tomamos uma decisão de, neste momento, não disciplinar de maneira específica a questão das reprises, confiando no bom senso dos executivos dos canais, confiando de que as programadoras saberão trabalhar a questão das reprises das obras de conteúdo brasileiro com bom senso, ponderando o interesse do cidadão, o interesse do assinante, ao mesmo tempo em que ponderam as suas necessidades econômicas. Definimos que poderemos vir a editar em algum momento um regulamento específico sobre o tema. Mas digo a vocês com franqueza,
A nossa expectativa é que não editar um regulamento sobre essa matéria. A nossa expectativa é que o mercado lide com isso de maneira responsável, cuidadosa, sabendo ponderar o interesse do assinante, o interesse do cidadão, por ter uma renovação constante do conteúdo que lhe é apresentado nos diversos canais. Esse, portanto, foi o caminho que nós trilhamos no regulamento que publicamos hoje. Estabelecemos ainda alguns dispositivos de regulação da demanda por obras nacionais. O primeiro é de que as obras adquiridas para o cumprimento das obrigações de carregamento de conteúdo brasileiro, elas poderão ser utilizadas para o cumprimento dessas obrigações no decorrer de um ano, a partir da sua primeira veiculação, em cada programadora. Isso significa que essa obra pode vir a cumprir cotas, pode vir a cumprir as obrigações de carregamento de conteúdo brasileiro em outra programadora no ano posterior, claro, abrindo aqui um caminho para uma transação dessas obras entre as diversas programadoras, de tal maneira que se estenda a vida econômica da exploração desses conteúdos. Mas numa determinada programadora, a veiculação dessa obra para efeito de cumprimento das obrigações de carregamento do conteúdo brasileiro está restrito ao intervalo de 12 meses. Procuramos estabelecer mecanismos que assegurem isonomia entre pequenas e grandes programadoras e procuramos, portanto, com isso, estabelecer um incentivo à circulação das obras audiovisuais brasileiras no mercado nacional. Um outro aspecto que o novo regulamento traz de modificações em relação ao que foi posto em consulta pública é que nós, no que diz respeito ao posicionamento dos canais brasileiros no line-up, nós decidimos não fixar um intervalo em que os canais brasileiros de espaço qualificado devam ser carregados. A nossa opção de não fixar foi a opção de não provocar um reordenamento geral do posicionamento de canais pelas distribuidoras, ao mesmo tempo em que fazemos uma recomendação na instrução normativa de que esses canais sejam preferencialmente posicionados em contiguidade aos canais congêneres, portanto, criando as condições de que eles estejam sendo oferecidos ao lado de outros canais que carregam programação similar. Mas isso se trata de uma recomendação e nós acreditamos que nós fixamos ali alguns elementos que orientam tanto as empacotadoras quanto as programadoras brasileiras que têm os seus canais eventualmente carregados a se absterem de praticar qualquer tipo de indução relativo ao posicionamento de canais de outras programadoras brasileiras e, no caso das empacotadoras, qualquer tipo de prática de posicionamento nos canais que crie restrições à capacidade de competir desses canais brasileiros. Com relação aos elementos relativos à dispensa de cumprimento das obrigações, nós fixamos parâmetros gerais para a dispensa de cumprimento. Entendemos que deveríamos excluir um dispositivo que incluía, dentre os elementos a serem considerados pela agência na sua análise, havia um elemento que estabelecia perfil de programação como um elemento eventual possível de ser invocado para dispensa ou cumprimento parcial das obrigações. Nós entendemos, levando em conta uma série de sugestões feitas na consulta pública, nós entendemos que não era o caso de manter esses dispositivos e mantivemos apenas os dispositivos que mencionam número de assinantes, inserção, porte econômico da programadora, porque entendemos que esses eram os elementos objetivos que deveriam ser considerados quando se analisar a dispensa de cumprimento. E procuramos, na norma que publicamos hoje, tornar mais clara a distinção entre as informações que estamos requerendo aos agentes econômicos para a administração da Agência Nacional do Cinema, ou seja, para que nós possamos fazer o acompanhamento do mercado e o acompanhamento do cumprimento das obrigações de carregamento do conteúdo brasileiro, daquelas informações que os agentes econômicos devem oferecer aos cidadãos, aos consumidores em geral. Portanto, fixando aqui
duas condutas diferenciadas, aquelas que são para os cidadãos e aquelas que são para o acompanhamento da agência, para o acompanhamento que a agência precisa fazer do cumprimento das obrigações. Aqui eu gostaria de fazer um parênteses. Nós já tivemos durante a elaboração das normas e teremos ao longo da aplicação da lei sempre uma atenção importante no conjunto da sociedade e no conjunto dos assinantes, ou seja, dos cidadãos que acessam o serviço. Nosso olhar não pode ser um olhar focado exclusivamente no arranjo econômico entre os agentes econômicos do setor. Nós sabemos que temos que zelar pelo equilíbrio do funcionamento do mercado, mas é preciso também zelar pelos interesses difusos dos cidadãos, pelos interesses difusos dos assinantes. Então, algumas das nossas preocupações, algumas das questões que nós estamos trabalhando, como as questões relativas a reprises, como as questões relativas à publicidade, como as questões relativas a informações, são questões que sim, nos preocupam em função do mercado, mas quero dizer a vocês que nossa preocupação é, antes de mais nada, uma preocupação com os assinantes, com os cidadãos, e com isso eu faço aqui um convite para que todos tenhamos essa preocupação em nossas práticas cotidianas na operação das atividades de produção, programação e empacotamento no mercado de televisão por assinatura. Com relação ao regulamento de credenciamento, algumas das alterações que nós fizemos em relação à consulta pública são basicamente duas alterações. Nós detalhamos melhor os procedimentos de credenciamento das programadoras estrangeiras para a atuação no Brasil, isso em virtude da adoção desse mecanismo da empresa estrangeira autorizada a funcionar no Brasil, e fizemos a inclusão de dois novos dispositivos no rol dos indícios a serem verificados no ato do credenciamento para fins de verificação das relações de controle e coligação. Os indícios que são observados para apurar influência significativa ou preponderância nas deliberações sociais, ou seja, para apuração de relações de coligação e controle. Nós incluímos dois indícios, que é o veto à contratação, o poder de veto à contratação de canais de programadoras brasileiras, e 2, o poder para indicar administradores. Essas foram as duas alterações essenciais realizadas na IN de credenciamento, no regulamento do credenciamento. Nós fixamos ainda, nos dois regulamentos, os prazos que devem ser observados pelo mercado para a entrada em funcionamento da lei. A nossa expectativa é que a partir do dia 1º de setembro desse ano, todos os canais estejam cumprindo as obrigações de carregamento de conteúdo brasileiro. E nossa expectativa é que todas as distribuidoras estejam oferecendo seus pacotes já adaptados às obrigações de carregamento dos canais brasileiros de espaço qualificado. Nós demos esse prazo porque entendemos que é preciso permitir que os canais se adaptem, ainda que nós saibamos que muitos dos canais já adotaram as providências para a adaptação da sua grade de programação. E porque entendemos que era preciso, ademais do prazo oferecido às programadoras, oferecer um prazo às empacotadoras para que elas então pudessem fazer a adaptação dos seus pacotes de acordo com os canais brasileiros de espaço qualificado oferecidos para carregamento por elas. De tal modo que os prazos ficaram mais ou menos assim, e vocês poderão checar no nosso site e no regulamento. As programadoras têm 30 dias a partir do dia 1º de julho para o credenciamento delas e para informar no sistema de credenciamento os dados que nós estamos solicitando para acompanhamento da atividade das programadoras, e as empacotadoras terão 60 dias a partir do final do prazo das programadoras, ou seja, a partir do dia 31 de julho, para realizar o seu credenciamento e a adaptação dos seus pacotes. Esse prazo se deve ao fato de que nós estamos entendendo que as empacotadoras devem, no prazo de 30 dias,
fazer o seu credenciamento junto à Ancine, informar os seus pacotes, já incluídos os canais brasileiros de espaço qualificado, para observar um dispositivo da Anatel que obriga que eles comuniquem com 30 dias de antecedência aos assinantes qualquer mudança efetuada nos pacotes. Portanto, nossos prazos foram feitos de tal modo que possam ser sincronizados com os prazos fixados pela Agência Nacional de Telecomunicações. No que diz respeito ao cumprimento das obrigações, tanto as programadoras quanto as empacotadoras terão 90 dias para começarem a cumprir as obrigações de carregamento de conteúdo brasileiro. Isso significa, portanto, que elas devem estar cumprindo essas obrigações a partir do dia 1º de setembro. Bom, eu queria ainda comentar com vocês os movimentos que nós estamos deflagrando no sentido de estimular o mercado de produção de obras audiovisuais de produção independente e as medidas que nós estamos adotando no sentido, portanto, de favorecer esse novo cenário de oportunidades e esse novo cenário onde nós percebemos o crescimento da demanda por produção independente, o crescimento da demanda por produção brasileira. O primeiro dado é que nós lançamos, como já é do conhecimento de vocês, nós relançamos a linha de apoio à produção independente em parceria com as televisões, a chamada linha B do Fundo Setorial do Audiovisual, que nós lançamos com um investimento de 55 milhões de reais para obras seriadas de produção independente que já sejam apresentadas ao Fundo Setorial do Audiovisual, já tendo um contrato com uma emissora de televisão ou com uma programadora de televisão por assinatura. 50 milhões de reais dedicados a obras seriadas de animação, ficção, documentário, 5 milhões de reais dedicados a documentários a partir de 52 minutos. Essa é uma primeira medida já adotada, já posta em marcha e que esse ano operará na modalidade de fluxo contínuo, portanto, recebendo os projetos na medida em que os projetos estejam prontos e sejam considerados por vocês como projetos maduros para entrar em avaliação do fundo, portanto, permitindo também que nós tenhamos respostas mais rápidas às demandas apresentadas pelo mercado. O segundo aspecto que eu queria chamar a atenção é que hoje também, no Diário Oficial da União, está publicada uma IN, a Instrução Normativa número 99, que altera a Instrução Normativa número 22, adotando procedimentos de simplificação para a aprovação de projetos de obras audiovisuais de produção independente. A principal medida é que nós passaremos a aprovar projetos de produção independente, cinema e televisão, passaremos a aprovar projetos no intervalo de 20 dias, numa operação simplificada, numa operação que vai funcionar de forma online, onde os documentos não serão submetidos de forma eletrônica, onde nós estamos solicitando menos informações na entrada dos projetos, deixando para um momento posterior, quando os projetos já tenham atingido um certo patamar de maturidade na captação de recursos e na sua viabilização enquanto projeto que vai se converter em obra, uma análise mais detalhada da estrutura orçamentária, com outros 25 dias, mas já num outro momento, quando o produtor já está em pleno processo de captação, mas ainda não está em condições de sair para a filmagem, para a rodagem da sua obra. Portanto, esse é um dispositivo que nós estamos adotando como forma de agilizar os procedimentos. Posso comunicar a vocês que a partir do dia 18 de junho, o novo sistema, esse sistema online, estará no ar e, portanto, nós estaremos recebendo os projetos por meio dele e estaremos incrementando as análises nesse prazo de 20 dias que eu aqui mencionei. Menciono ainda, apenas por serviço de utilidade pública, que aqueles que tenham projetos inscritos na agência hoje para aprovação e que não tenham sido aprovados ainda, podem solicitar a passagem para o novo regime, para o novo modo de aprovação. Mas é preciso que solicite para passar para o novo modo de operação. E o terceiro elemento que eu gostaria de comentar com vocês é que nós estamos desenhando as operações
de novas linhas para o Fundo Setorial do Audiovisual, baseada nos recursos arrecadados com a Lei 12.485. Queria compartilhar com vocês que a agência a agência realizou no curso do mês de março e no início do mês de abril, atingindo 90%, mais de 90% dos nossos objetivos, 97% dos nossos objetivos, atingindo a maior parte dos agentes econômicos do setor. Nós realizamos o processo de arrecadação tributária da Condecine, criada pela Lei 12.485, e arrecadamos 819 milhões de reais oriundos desta nova Condecine, a Condecine criada pela Lei 12.485. Nós superamos, portanto, as expectativas de arrecadação que haviam sido fixadas no decorrer do ano de 2011 e tivemos a felicidade de contar com a plena adesão da maior parte dos agentes econômicos do setor, que pagaram a Condecine na data marcada, no dia 31 de março, e que, portanto, permitiram que essa arrecadação fosse levada ao Caixa Único da União e que permitiu que, na semana passada, fosse editado um decreto que já incorporou ao orçamento do Fundo Setorial do Audiovisual para o ano de 2012 o valor de 400 milhões de reais para investimentos ainda no ano de 2012. Essa era a nossa meta, ela está cumprida em relação à lei orçamentária, resta agora cumpri-la em relação à autorização para a execução financeira. Aqueles que estão habituados com as lides no governo sabem que são algumas etapas que precisam ser vencidas. Mas o mais importante não são esses detalhes. O mais importante é que nós estamos trabalhando no desenho de operações para o Fundo Setorial do Audiovisual que procura levar em conta, primeiro, o fato de que nós precisamos produzir mais obras audiovisuais em maior escala, com maior agilidade, com prazos menores de entrega e procurando dar conta de todo o território nacional para atingir e para cumprir as obrigações que a Lei 12.485 fixou. Lembram vocês que a Lei 12.485 fixou que 30% dos investimentos do Fundo Setorial do Audiovisual devem ser realizados no Norte, Nordeste e Centro-Oeste, com relação à produção realizada nestas regiões do país. Portanto, nós estamos nos dedicando ao desenho do Programa de Desenvolvimento do Audiovisual Brasileiro, do PRODAV, no sentido de que ele possa ser mais ágil, garantir entregas mais rápidas, ter escala nacional de produção e possa ser realizada em estreita parceria com as televisões brasileiras e em estreita parceria com as programadoras no Brasil. Para isso, nós estamos desenhando um programa que procura ter uma visão sistêmica do setor. Nós sabemos que teremos que investir em mais roteiros, em mais projetos de desenvolvimento de roteiros e de formatos, que nós precisamos de mais criadores, em maior quantidade e em maior velocidade. Nós sabemos que nós precisamos de produtoras que possam incorporar a capacidade de produzir mais obras simultaneamente. E nós sabemos que é preciso estreitar a relação entre as televisões e as produtoras, entre as programadoras e as produtoras. Que as programadoras atuando no Brasil, as programadoras brasileiras, as televisões brasileiras, precisam internalizar departamentos de encomenda, com capacidade de leitura, de análise, de decisão e de acompanhamento do processo de produção das obras. Porque esta relação entre televisão e produtor, entre programador e produtor, essa relação ela é necessária para o bom funcionamento do sistema, para que nós possamos cumprir adequadamente os objetivos que a lei fixou e para que nós tenhamos uma produção brasileira de qualidade e, ao mesmo tempo, capaz do diálogo com amplas parcelas da sociedade, com os assinantes, com os cidadãos. Portanto, para isso é preciso adaptações entre os produtores, mas é preciso dizer que também é preciso adaptação entre os programadores e entre as televisões.
que precisam, portanto, se estruturar para esse relacionamento, para este processo de trabalho em sinergia, onde o programador não é apenas aquele que busca um projeto que já está pronto no produtor, financia e depois aguarda que o projeto volte em algum momento pronto para ser entregue. Não, essa relação deve ser uma relação durante todo o curso do desenvolver da obra. De tal maneira que se fixem prazos, de tal maneira que isso crie tensões interessantes para o processo criativo e para o aprimoramento do processo, portanto, de produção das obras audiovisuais. Esse é um dos esforços que o programa fará. O Programa de Desenvolvimento do Audiovisual, suportado nos recursos do Fundo Setorial. Isso significa que nós investiremos, portanto, em qualificação, capacitação, desenvolvimento, roteiro, produção. Investiremos por meio de programadoras e de televisões na produção de obras audiovisuais. Pretendemos investir também em facilitar a operação das programadoras brasileiras, criando condições para que elas possam se fortalecer na operação do mercado, portanto, procurando ter uma atuação que seja uma atuação abrangente e dê conta do conjunto dos desafios do setor. Para chegar a isso, nós estamos perseguindo, o desenho que estamos fazendo persegue um novo arranjo institucional, onde nós precisaremos mobilizar, além da capacidade de trabalho da Agência Nacional do Cinema, além dos nossos parceiros, agentes financeiros do Fundo Setorial do Audiovisual, o BNDES, o BRDE, outros agentes financeiros que nós estamos prospectando em outras regiões do país, nós precisaremos também mobilizar diretamente as emissoras de televisão, as programadoras de televisão por assinatura, os governos de Estado, as universidades e outras instituições que se apresentem para esse esforço global de desenvolvimento da atividade audiovisual no Brasil. E, para tanto, nós estamos trabalhando desde com ações que nós estamos pensando para que sejam de cunho automático, portanto, que possa, baseado nos recursos do Fundo Setorial do Audiovisual, possam estar disponíveis para produtoras e programadoras, baseado no desempenho dessas produtoras e programadoras no mercado de televisão, quantidade de horas compradas para serem veiculadas pelas programadoras, quantidade de horas produzidas pelas produtoras e que foram adquiridas e que foram transmitidas por televisões e programadoras, antes, criando aqui um mecanismo pelo qual esse desempenho possa trazer recursos que estejam à disposição das produtoras e das programadoras para o investimento em produção de novas obras audiovisuais. Portanto, um caminho de apoio automático ao lado da manutenção de apoios seletivos, porque nós entendemos que os apoios seletivos, ao lado do apoio automático, cumprem um papel importante de continuar renovando, de continuar estimulando o aparecimento de novos e de fazer uma espécie de compensação em relação àqueles que ainda não atingiram um patamar elevado de desempenho na sua operação do mercado. E, para tanto, nós vamos trabalhar desde ações de crédito para programadoras e produtoras, até ações de investimento com perspectiva de retorno do valor investido pelo Fundo Setorial do Audiovisual, até uma quantidade menor de ações que deverão ser movidas por recursos de apoio a fundo perdido, que deverão estar canalizados para operações que sejam operações que necessitam desse tipo de apoio, como, por exemplo, atividades de capacitação, qualificação, apoio ao desenvolvimento de roteiros, formatos, novos projetos. Um outro elemento importante de ressaltar é que, procurando atender o comando da Lei 12485, nós já lançamos na região sul do país a formação de um grupo de trabalho junto com o BRDE, o Banco Regional do Desenvolvimento do Extremo Sul, com os 3 estados do sul do país, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, o desenho de um programa de desenvolvimento para o audiovisual da região sul do país. E que já estamos em tratativas para lançar um programa similar no Nordeste. Amanhã mesmo nós temos uma mesa lá no Festival de Cinema de Fortaleza, onde se procura arregimentar um conjunto de parceiros institucionais para o desenvolvimento de um programa
de desenvolvimento do audiovisual na região do Nordeste do país. E nós temos o objetivo de fazer a mesma coisa com relação ao Centro-Oeste e ao Norte, procurando com isso cumprir as diretrizes que a Lei 12.485 fixou em relação à diversidade regional. Por fim, meus amigos, eu queria dizer a vocês que sei que a chegada de uma nova lei, com obrigações para aqueles que antes não tinham obrigações, com expectativas de direitos para aqueles que antes não os tinham como direitos. Eu sei que a chegada da lei provocou um profundo rearranjo no cotidiano da atuação de cada um dos agentes econômicos. Nós sabemos que gera um conjunto de expectativas, gera preocupações, gera temores em alguns. Alguns ficaram muito assustados e contaram para todo mundo quanto estavam assustados. Mas queria dizer a vocês que vi com satisfação, e já mencionei isso aqui, vi com satisfação o fato de que a maior parte dos agentes econômicos, a maior parte dos executivos das programadoras, a maior parte dos executivos das empacotadoras se lançaram com otimismo aos desafios que a lei trouxe. Vi o entusiasmo com que os produtores se lançaram ao desafio de se superar, de buscarem maior profissionalização, de buscarem crescimento das suas empresas, de buscarem mais criatividade, de terem mais projetos, de procurarem entender o que os programadores querem deles, o que o mercado quer da produção audiovisual brasileira e, ao mesmo tempo, aquilo que o mercado não sabe que quer. Para citar alguém que diz que o povo sabe o que quer, mas também quer o que não sabe. E esse é o desafio permanente da indústria audiovisual, é o desafio de oferecer aquilo que as pessoas acham que é aquilo que querem ver, mas é também o objetivo, também o desafio de criar coisas que as pessoas não sabiam que queriam ver e que passam a ver, gostam, se entusiasmam, porque senão isso aqui não teria a menor graça, não é mesmo? Se fosse para fazer sempre o mesmo, e mais do mesmo, e permanentemente mais do mesmo. Portanto, queria compartilhar com vocês a alegria de ver que o momento que nós estamos vivendo é um momento, portanto, de coragem, de audácia, de ousadia. E nós, na Agência Nacional do Cinema, nos colocamos à inteira disposição de vocês, nossa equipe técnica, nossos superintendentes, os diretores da agência, à inteira disposição de vocês para conversar sobre cada aspecto, sobre cada detalhe dos regulamentos, sobre todas as formas para o processo de aplicação, de cumprimento da Lei 12.485. Nós estabeleceremos algumas mesas de conversações muito específicas, como, por exemplo, há um conjunto de obrigações de entrega de informações. Nós pretendemos desenhar essas obrigações de entrega de informações junto com os programadores, junto com os empacotadores, de tal maneira que isso possa ser o mais suave possível também na lógica de operação dessas empresas e, ao mesmo tempo, atingir os objetivos que nós temos com o regulamento. E mesas de conversação como essas, faremos muitas outras. Nós temos aí, ao longo dos próximos 2-3 meses, um período onde nós, da Ancine, procuraremos intensamente produtores, programadores, televisões, universidades, governos de Estado, para o desenho do Programa de Desenvolvimento do Audiovisual, do PRODAV. Entendendo que uma tarefa deste tamanho e uma possibilidade deste porte de investimento para o desenvolvimento do mercado, ela não pode estar apenas entregue às mãos da Agência Nacional do Cinema. Ela deve ser compartilhada com o conjunto dos interessados no desenvolvimento do mercado audiovisual brasileiro. E, por fim, eu queria comentar que imagino que também há um lugar importante, porque a lei assim quis, e porque o mercado audiovisual assim requer. Também há um espaço importante para o conjunto dos grupos de comunicação brasileiros nessa nova realidade. Não apenas
para as emissoras nacionais de televisão, mas também para as regionais. Porque aqui há um conjunto de possibilidades que se abrem com esta nova realidade do mercado de televisão por assinatura. E no ritmo de crescimento do mercado de televisão por assinatura, nós podemos trabalhar com um horizonte de tempo onde a realidade do Brasil será similar à realidade de outros países, de outros mercados, onde o que existe é televisão. Não importa se ela chega pelo ar, de maneira livre, ou se ela chega por cabo, por satélite, entregue mediante o pagamento de uma assinatura. Mas o que haverá é televisão. E o desafio é do mesmo tamanho, é do mesmo porte, ressalvadas as diferenças de cada um dos segmentos, ressalvada a diferença que a segmentação de programação no mercado de televisão paga traz. Portanto, eram essas as questões que eu queria compartilhar com vocês, e era esse o convite que eu queria fazer a todos vocês, o convite para reagir às mudanças com otimismo, com audácia, com ousadia, para produzirem mais, programarem mais, e nós confiamos na capacidade de vocês todos, produtores e programadores, de escolherem o melhor da capacidade, da criatividade, do talento dos brasileiros para carregarem suas programações. Muito obrigado.